Janeiro. O público ajeitado, este é Jean Alesi, o francês da Ferrari, que hoje de manhã no treino livre foi o mais rápido, mas embaixo de muita chuva. Ele está no box, você acompanha a preparação do carro da Ferrari, também da McLaren, lá ao fundo o carro número 1 de Ayrton Senna. Nos treinos de ontem, treinos oficiais, Nigel Mansell foi o mais rápido com 1 minuto 20 segundos, 190 milésimos. É dele a pole provisória. Na segunda colocação ficou o alemão Michael Schumacher, da equipe Benetton, com 1:21.195. Ayrton Senna, quando o treino vai começar nesse instante, Ayrton Senna ontem, nos últimos 5 minutos de treino, fez o seu melhor e conseguiu o terceiro tempo. 209. A quarta posição ficou para Ricardo. O treino já começa aqui na Espanha. O oficial que vai definir o grid de largada. O é de Eric Van der Poel, enquanto Nigel Mansell está aí se preparando. Repetindo então para você: Mansell 1:20.190, Schumacher 1:21.195, Senna 1:21.209, Patrese o quarto 1:21.534. Ivan Capelli com a Ferrari está na quinta posição, Martin Brundle em sexto, Berger em sétimo, Alesi em oitavo. O brasileiro Maurício Gugelmin aparece na 17ª posição, 1:24.671, foi o tempo dele ontem. Veja como chove aqui na Espanha. E Christian Fittipaldi ficou na 22ª posição com 1:20. A posição dos brasileiros: terceiro para Senna, 17º para Gugelmin, 22º para Christian. Aí está Gerhard Berger, o 7º colocado no grid provisório. Para você ter uma ideia exata da diferença aqui na Espanha, enquanto o Nigel Mansell virou ontem 1:20.190 e fez o melhor tempo, hoje pela manhã, Jean Alesi da Ferrari conseguiu virar em 1:48.241. Uma diferença de mais de 20 segundos, portanto, 1:48.241, num treino em que muita gente rodou. Você está vendo que o Eric Van der Poel tentando alguma coisa? Ele precisa tentar, está na 28ª colocação do grid e, portanto, não pode ficar parado no box. Tem que tentar melhorar. Hoje pela manhã, o Jean Alesi, logo depois de marcar a melhor volta, rodou. O Michael Schumacher, por 2 vezes, também perdeu o controle da Benetton. O inglês Nigel Mansell foi mais um a rodar, quase bateu. Leto, Martini, os 2 pilotos da Dallara, também perderam o controle. Quer dizer, a chuva vai atrapalhar e a chuva não vai dar condição para que ninguém tire o tempo de Nigel Mansell. Então, você já pode ter a certeza de que Nigel Mansell será o pole position. E pela distância, 1:48.241, ninguém vai fazer nada que possa significar uma melhora efetiva para o grid de largada. O grid não deve se alterar em praticamente nada. A esperança maior fica com o Kyo Katayama, Eric Van der Poel, Stefano Modena e Damon Hill. Esses 4 são os últimos colocados. Está aí o Ivan Capelli, sorridente com o 5º lugar que ele tem no grid provisório. Van der Poel, Katayama, Modena e Hill estão nas 4 últimas posições e não estão largando. E eles precisam melhorar. Agora, precisam melhorar muito, porque o Herbert tem 1:25.786. Eles precisam rodar abaixo disso para conseguir largar. É uma situação difícil, uma situação complicada. A chuva atrapalha este segundo dia de treinos para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Nós só temos os pilotos do bloco anterior, do bloco lá de trás. Ninguém que é de ponta ainda foi para a pista. Vamos acompanhar, por exemplo, essa volta do Eric Van der Poel. Ontem ele fez 1:26.880. Com essa marca ficou na 28ª posição. Agora ele vai partindo aí para completar a sua volta aqui no circuito do Grande Prêmio da Espanha, em Montmeló, um circuito que tem 308 quilômetros, 555. É isso que você completa com 65 voltas, que é o que está previsto na corrida. 4.747 metros, uma volta nesse circuito. Olha como o tempo já está, 1:35, ele já não está melhorando nada. Ele continua fora do grid. É o primeiro treino do ano com chuva. Que os pilotos e as equipes têm para acertar o seu carro. A previsão da meteorologia aqui na Espanha indica que hoje, a partir das 4 da tarde, o tempo pode melhorar, pode parar de chover. E existe até a expectativa
de uma corrida sem chuva amanhã. Do jeito que está o céu, é complicado. Gabriele Tarquini, da Fond Metal, é quem está tentando. Tarquini tem a 18ª posição no grid provisório. E aí está Nigel Mansell. Mansell, que no treino livre de hoje da manhã fez treinos para largada. Largada na pista molhada. O Ayrton Senna também. E o Mansell vai ver o que acontece nessa pista cheia d'água. Ontem, Nigel Mansell fez a pole com 1:20.190. Hoje ele só conseguiu o terceiro tempo 1:49.762. Acompanhando os treinos oficiais para o Grande Prêmio da Espanha, a quarta etapa do Campeonato do Mundo, que tem o inglês Nigel Mansell na liderança absoluta, 30 pontos, está Reginaldo Leme. Vai o Nigel Mansell para a pista. Nós vamos acompanhar essa primeira tentativa do Mansell. A pole position no ano passado foi do Gerhard Berger. O piloto da McLaren fez a pole o ano passado com 1:18.751. Ele que vai para a pista daqui a pouquinho. O tempo de ontem do Mansell foi, portanto, um tempo acima do tempo de Berger no ano passado. 2 segundos acima. E não vai melhorar o recorde da pole neste segundo ano de Grande Prêmio da Espanha em Barcelona. Vai continuar com o Berger. Olha o que tem de água, como está molhada, como a aderência é difícil. Ontem, com pista seca, os pilotos já reclamaram bastante da aderência no asfalto aqui no circuito de Montmeló. Eles não têm mais o pneu de classificação, a aderência diminuiu, e ainda mais com essa chuva. Mansell hoje de manhã, que já rodou. Essa primeira volta, Nigel Mansell vai aquecendo. Eles vão realmente sentir o carro, ver como preparar o carro para essa possibilidade de chuva amanhã durante o Grande Prêmio da Espanha. 9 da manhã, horário do Brasil, a largada da quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que tem aí o Nigel Mansell como líder, 30 pontos em 3 corridas. O Patrese com 18 é o vice, Schumacher 11 pontos é o terceiro, Berger tem 5, é o quarto colocado, e o Ayrton Senna com 4 pontos aparece na 5ª colocação do Campeonato Mundial. Essa imagem toda molhada, toda nublada, é a chuva constante, forte. Ontem à noite, começo de madrugada, começou a chover aqui em Barcelona e não parou mais. A primeira volta do Mansell é descartada em termos de tempo, e agora ele vai aí para a segunda tentativa. A suspensão ativa da Williams pode mais uma vez ser útil para a equipe numa pista molhada. A suspensão ativa que funciona com respostas rápidas, de acordo com a condição da pista. Com a chuva, o carro está mais lento, e essa suspensão tem, teoricamente, mais tempo para dar a resposta ideal, para que o carro tenha a estabilidade ideal e entre mais firme numa curva em tempo de chuva. Mas veja como balança o carro. Como nós vamos ter problemas. Como já teve aí o carro número 15, o carro de Gabriele Tarquini da Fond Metal. Ele já abandonando. Daqui a pouquinho nós vamos ter as informações do box com o Roberto Cabrini. Vamos ter a participação de Luiz Fernando Lima nessa cobertura da Globo, acompanhando o treino do Grande Prêmio da Espanha, a segunda tomada oficial. E também acompanhando está o Reginaldo Leme. Chuva, complicação, mais para os pilotos e equipes acertarem o carro do que para mexer no grid, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. Realmente, com essa chuva, com essa pista molhada como está, você já percebeu que ninguém tem condição de melhorar o seu tempo no grid. Não só os primeiros colocados, como também, e até mesmo os pobres coitados ali de baixo que estão fora do grid provisório e que não vão conseguir uma posição, por exemplo, carros como o Jordan, carros que teriam que estar apresentando um rendimento muito melhor, como o de Stefano Modena, mas que está na 29ª colocação. Por enquanto, o que parece é realmente isso aí, que não vai
haver mudança nenhuma nas condições. Olha como a pista está lisa, todo mundo rodando, aí chegando a bater na mureta do boxe, que essa é a última curva, a curva que vai entrar para os boxes. E o Mansell tem a continuar essas condições, que parece que realmente não tem possibilidade de mudar, pelo menos nessa hora de treino oficial. O Mansell garante a sua 5ª pole position e o Patrese, pelo menos dessa vez, uma chance a mais para Senna e para Schumacher. Schumacher que está com o 2º tempo e Senna em 3º, porque o Patrese está em 4º, quer dizer, pelo menos uma vez no ano não larga a dobradinha da Williams na primeira fila. Você viu agora há pouco, enquanto o Reginaldo fazia a análise desse treino chuvoso, a batida da Fundamental do Tarquini. É muito complicado, é claro, para um piloto segurar o carro, conseguir acelerar e fazer o que pode. O Tarquini, que voltou correndo nesse instante para o box, passou lá atrás para ir pegar o seu carro reserva e tentar melhorar. O Tarquini, que está no grid, está largando na 18ª posição por enquanto. Olha a parcial, como já é diferente. O Nigel Mansell fez 55,566 nesse trecho do circuito ontem. Hoje ele passou com 1,25,295. A diferença de velocidade, 148. A média do circuito é de 185 por hora. E o tempo vai crescendo. Nos boxes da movimentação, a Globo está acompanhando para mostrar para você, para dar todas as informações. Roberto Cabrini. Da McLaren, Ayrton Senna se prepara de alguns instantes. A expectativa é que Senna dê várias voltas, já que a equipe McLaren pretende preparar o carro para amanhã. Não existe nenhuma expectativa. Isso vale para todo mundo, como todos já puderam perceber. Em relação ao que aconteceu ontem, tem mais asa, molas mais leves, a barra estabilizadora alguns ajustes do motor e também a suspensão tem que ficar mais suave, basicamente. Ayrton Senna acha que na corrida de amanhã, já que com as máquinas em condições normais, as suas chances seriam muito pequenas. E ninguém gosta de correr na chuva. Senna não gosta da chuva, mas ele reconhece que a chuva poderá ajudar a nivelar um pouco mais a corrida, fazendo com que ela possa ser decidida no braço. Dentro de alguns instantes. Daqui a pouquinho, portanto, o tricampeão mundial Ayrton Senna na pista, aqui em Barcelona. Nigel Mansell, o atual líder do campeonato, está aí, andando, ajustando ao Williams e balançando bastante para a corrida de amanhã. Exatamente o que disse o Cabrini, vai tentar fazer, ou vai fazer a equipe McLaren. Ayrton Senna, o Berger já está na pista e a McLaren vai também ajustando o carro para a corrida de amanhã, na hipótese de se andar embaixo de chuva. O Ayrton Senna ontem reconheceu melhoras no carro, o MP4/7 mais rodado, como rodou também agora o carro da La Russe. Só que o mais rodado da equipe McLaren, evidentemente, é um rodar mais positivo. É um rodar de quilometragem, para que todo mundo conheça mais o carro, passa a diagnosticar os problemas do carro. E isso aconteceu, a McLaren evoluiu, o Ayrton não teve maiores problemas no carro, a não ser os problemas que ele sabe que existem e precisam ser melhorados. É um problema de equilíbrio, que pode também afetar o desenvolvimento dele e do Berger na chuva, mas de toda maneira ele conseguiu um 3º tempo. Confessando até que conseguiu, arriscando muito, pisou mais do que o bom senso manda, o Ayrton Senna, que nesse instante se prepara para ir à pista, enquanto o Berger vai fazendo aí um tempo totalmente acima de qualquer possibilidade, até arriscando uma ultrapassagem. E aí o Ayrton Senna indo para a pista pela primeira vez neste treino deste sábado, o treino oficial para a definição do grid do Grande Prêmio da Espanha. Repetindo para você o grid, por enquanto, e vai ficar assim: Nigel Mansell é o pole, Michael Schumacher larga ao lado dele na primeira fila. A segunda fila tem Ayrton Senna em 3º e Ricardo Patrese em 4º. Pela primeira vez no ano, Nigel Mansell, que aí está, não terá a companhia de Ricardo Patrese na primeira fila. E aí não vai ter o escudeiro Ricardo Patrese. Capelli e Brundle, 5º e 6º.
sexto colocados, com Berger e Alesi em sétimo e oitavo. Maurício Gugelmin, 17º colocado, Christian Fittipaldi, 22º. Fittipaldi e Gugelmin que ainda não foram para a pista. E tem mais esporte hoje para você na Globo. A partir das 4 da tarde, São Paulo, Paraná e Porto Alegre vão acompanhar Santos e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O resto do Brasil e a cidade de Santos assistirão o jogo Internacional e Botafogo. Santos e Atlético Paranaense, Inter e Botafogo, hoje 4 da tarde pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Aqui na Fórmula 1, Ayrton Senna, o terceiro colocado no grid na pista. Senna ontem fez 1:21.209. Ficou apenas 14 milésimos atrás de Michael Schumacher, o segundo colocado. 1:21.195 Schumacher, 1:21.209 o Ayrton Senna. Está ele caminhando pelo trilho já deixado pelos outros pilotos, mas com muito cuidado, como exige uma pista molhada. A informação do Cabrini que o Ayrton não gosta de pista molhada. Veja aí o Gianni Morbidelli, que está lá atrás, passando direto aqui. Enquanto tem a Tyrrell, a McLaren à frente e o Morbidelli um pouco mais atrás. O Ayrton dizendo que não gosta de pista molhada. É evidente que nenhum piloto gosta de pista molhada. Os mais rápidos, como o Mansell, o Senna, têm problemas para andar rápido, andam até mais rápido que os outros, mas a segurança não é a mesma, a condição, evidentemente, é completamente outra. O que acontece é uma corrida imprevisível. É uma corrida onde as coisas podem acontecer muito diferente da lógica. E aí pode residir uma esperança maior do Ayrton Senna e de todas as outras equipes para alcançar o Mansell e a equipe Williams. Não é isso, Reginaldo? É exatamente, Kleber. Não é que a chuva nivele os carros que atualmente têm apresentado um rendimento muito diferentes, no caso Williams, em relação às outras equipes que normalmente lutam pela ponta. O problema é exatamente esse, que há a maior possibilidade de um erro numa pista molhada, especialmente numa pista como a de Barcelona, onde o piso, o asfalto é muito liso. Então, há possibilidade de erro. Como o Mansell é franco favorito, se há possibilidade de erro, o erro, teoricamente, favorece aqueles que estarão lutando por uma vitória contra o Mansell, quer dizer, no caso o Senna, no caso o Schumacher e no caso o próprio Patrese. Não é que nivele os carros, não. A diferença continua, mesmo porque a suspensão ativa eletrônica, de acionamento eletrônico da Williams, na chuva, deve ter um rendimento fantasticamente superior ao da suspensão convencional. Embora até hoje, veja bem, essa informação foi dada até às vésperas da corrida de Interlagos, quando se imaginava que ainda poderia haver uma corrida com chuva. Esse carro, essa suspensão ativa, nunca foi testada em chuva. Está sendo testada agora pela primeira vez. Mas mesmo assim, a possibilidade de um erro é sempre maior. É um outro detalhe, o acerto dessa suspensão ativa do carro da Williams em pista molhada. Christian Fittipaldi e Maurício Gugelmin também foram para a pista. Vão tentar aí acertar os seus carros, a Minardi do Christian e a Jordan do Maurício Gugelmin para essa pista molhada. Nigel Mansell continua rodando. Nós estamos com o tempo de 20 minutos de treino, indo para 20 minutos de treino. O Nigel Mansell saiu cedo e não parou. Veja como ele vai rodando muito alto. Alto, inclusive, em relação ao Jean Alesi, que fez 1:48.241 hoje de manhã. E aí o Ayrton Senna, que continua na pista. O Ayrton Senna que disse não gostar de chuva, mas que costuma se dar bem em chuva. Luiz Fernando Lima.
Nesse aspecto, o Senna tem uma curiosidade. O Ayrton Senna jamais completou uma corrida na chuva atrás de alguém. Ou seja, sempre que ele chegou ao fim de uma prova na chuva, ele venceu. E quando ele se refere ao fato de não gostar nesse grande prêmio de uma pista molhada, é porque realmente ele hoje de manhã explicou o raciocínio dele. Ele disse que a Williams é uma grande vantagem com a suspensão ativa, como já lembrou o Reginaldo, pela facilidade que tem o piloto de dentro do próprio carro, fazer os ajustes necessários no caso de a pista começar a secar. Ao passo que as outras equipes têm que, eventualmente, na parada dos boxes, fazer ajustes já amortecedores que o carro da Williams dispensa. Aí uma grande vantagem, uma economia de tempo, e por isso o Senna certamente torce para que, se vai chover, que chova mesmo durante todo o grande prêmio, para a pista ficar igualzinha o tempo inteiro. E aí o Morbidelli fora da pista. O Ayrton Senna passou agora, você viu o tempo? Esse tempo do Ayrton significa o segundo melhor tempo na chuva. Ele passou com 1:48.640. Hoje de manhã, 1:48.241. O Alesi e o Patrese, que foi o segundo, fez 1:49.756. Então o Ayrton Senna já tem o segundo melhor tempo na chuva. 1:48.408, a melhor volta dele. O Mansell já virou também em 1:46.737, que é a melhor volta do dia. Mansell melhorando o rendimento na chuva e o Ayrton Senna melhorando o rendimento na chuva. Quando o piloto da Williams, o líder do campeonato mundial, vai para o box, depois de fazer esse 1:46.737, que já significa um tempo melhor que o do Jean Alesi. Então, para você ter uma ideia, na chuva, o Mansell com 1:46.737 é o mais rápido. Depois tem o Jean Alesi com 1:48.241. E o Ayrton Senna, 1:48.408. Esses são os três pilotos que estão mais rápidos na chuva. Mansell, Alesi e Senna nessa ordem. E o Mansell parando no box, depois de andar por quase 20, desde o começo do treino até agora. Kleber, você vê a diferença que a chuva faz em relação à suspensão ativa do Mansell. Todo mundo citou o fato de Senna e Schumacher, da Benetton, terem diminuído a diferença em relação a Williams no treino com pista seca, no primeiro treino de ontem, que reduziu realmente para 1 segundo e pouco a diferença. Essa diferença que vinha sendo de 2 ou até de mais de 2 segundos nas provas anteriores. Com a chuva já voltou a 2. A diferença já em relação à McLaren do Senna já está muito próxima dos 2 segundos. Andrea De Cesaris, o piloto da Tyrrell, está na pista. De Cesaris no treino oficial ficou com a 6ª colocação. Não ficou com a 6ª colocação. Isso foi no treino livre. O Andrea De Cesaris no grid de largada. O piloto da Tyrrell. A Tyrrell, que aliás não participou ontem do treino, hoje de manhã do treino livre, resolveu não andar com chuva. É a primeira vez que está... E o De Cesaris ficou em 11º lugar na primeira tomada oficial de tempo. Hoje de manhã a equipe resolveu não sair, não andar na chuva e agora está pela primeira vez colocando o carro embaixo d'água. Primeira vez no ano. Na 4ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 é a primeira vez que os pilotos se enfrentam a chuva durante o treino. Ontem foi pista seca e hoje toda essa chuva em Barcelona. Volto a informar sobre a perspectiva da meteorologia. Acredita a meteorologia que hoje, a partir das 4 da tarde aqui na Espanha, são 13h25 agora na Espanha, 8h25 da manhã no Brasil, a partir das 4 da tarde poderia parar de chover. E amanhã, uma melhora geral. Olha o Andrea De Cesaris, como ele vai se comportando. O Senna voltou a virar rápido, 1:46.920. Com esse 1:46.920, Ayrton Senna já é o segundo mais rápido na chuva. Só perde para o Mansell. E o De Cesaris vai aí para completar a sua volta. Na chuva, Mansell o mais rápido com 1:46.737 e o Senna com 1:46.920. Esses são os mais rápidos na chuva. E o Jean Alesi, que rodou de manhã em 1:48.241.
Olha a volta do De Césares. Vai para a última curva para pegar agora o retão e marcar o seu tempo. Passou de 2 minutos 1:655. É o segundo treino oficial para o Grande Prêmio da Espanha. Com chuva, os pilotos sem condição de melhorar as marcas obtidas ontem. E trabalhando então os carros para uma chuva na corrida. Aí está o Ayrton, que continua andando. Vai acertando a McLaren para essa condição. Agora vai para o box, depois de ter rodado com 1:46.920 e ter feito o segundo melhor tempo com pista molhada. Indo para o box nesse instante, o tricampeão Ayrton Senna, que parece sentir realmente a expectativa de uma McLaren melhor, de um desenvolvimento melhor do carro. Fez uma declaração ontem o Senna, dizendo que a Williams, fora de questão, evoluiu mais ainda do que em relação ao ano passado. A Benetton cresceu e agora a McLaren precisa fazer a sua evolução, porque a McLaren deu uma estacionada do final da temporada do ano passado até este momento na temporada 92. E agora começa a ensaiar essa recuperação com o carro novo, com novos treinos. Treinou a semana passada na Inglaterra e na Itália, e na semana que vem vai voltar a treinar em Imola para o Grande Prêmio da Itália, o Grande Prêmio de San Marino, que vai ser no dia 17 de maio. Entre o Grande Prêmio da Espanha e o Grande Prêmio de San Marino, a maioria das equipes estará treinando em Imola, no circuito do Grande Prêmio. Para dar um exemplo, outro brasileiro, Christian Fittipaldi, vai ter em Imola finalmente a oportunidade de estrear um carro feito na medida exata para ele, porque ele está correndo uma Minardi apertado, tendo problemas físicos praticamente para poder levar o carro à pista, e o novo modelo da Minardi vai ser estreado, o modelo dele na verdade, porque o colega dele já está correndo aqui, o Morbidelli, com o novo modelo Minardi, e o Christian correndo na frente do Morbidelli com o modelo velho, vai ter então na próxima semana, nos testes de Imola, a oportunidade de experimentar o carro novo feito na medida exata. Ele cabe bem dentro do cockpit e vai ter condições então de mostrar um pouco mais do potencial dele já na Fórmula 1. Christian Fittipaldi, que ocupa a 22ª colocação no grid. Maurício Gugelmin, a 17ª. Mansell vai ser o pole, com Schumacher na segunda posição, na primeira fila ao lado de Mansell, pela primeira vez quebrando a dobradinha da equipe Williams. Senna e Patrese, terceiro e quarto colocados. Depois do treino para o Grande Prêmio da Espanha, deste treino oficial, você vai acompanhar o Paradão da Xuxa, logo depois do treino oficial que define o grid do Grande Prêmio da Espanha. A Ferrari de Ivan Capelli está na pista. Capelli tem a 5ª colocação. Olha o tempo que o Capelli está fazendo. Ontem, 1:22.413. Foi assim que ele conseguiu o seu melhor tempo. E agora vai acertando a Ferrari para a pista molhada. Ferrari do Alesi, que saiu da pista hoje de manhã com chuva. Schumacher saiu 2 vezes, hoje saiu ontem no treino oficial, um acidente forte, não aconteceu nada com o Schumacher, mas ele perdeu a aderência e deu uma rodada. Hoje de manhã, mais 2 vezes o Schumacher rodou. O Mansell uma vez, o Alesi e também os pilotos da Dallara, o Martini e o Leto, acabaram saindo da pista com essa chuva. Hoje você viu apenas o Tarquini, acabou quase batendo ali no muro da entrada do box, e também o Morbidelli, companheiro do Christian, que deu uma rodada. E até nessas rodadas a gente vê uma diferença de estilo entre os pilotos, porque os pilotos que correm não menos, mas pisam menos no acelerador, rodaram todos e ficaram dentro da pista. Esse foi o caso do Martini, foi o caso do Leto, foi o caso do André Chiesa, que também rodou. Agora os pilotos mais impetuosos, aqueles que vão fundo mesmo no acelerador, rodaram feio, saíram da pista, quase andaram batendo. E foi essa a situação do Schumacher, do Mansell e do Alesi. Christian Fittipaldi também vai tentando segurar a Minardi. Viu como ela balança, como é difícil
cockpit, o Christian está com o carro velho, com o mesmo carro do Grande Prêmio do Brasil e dos outros grandes prêmios, México e África do Sul. O Christian chegou a ir a Imola, mas não andou com o carro novo. Tentou, viu que o tamanho do cockpit já é melhor para ele, mas ele não andou com o carro. E tem a promessa de estrear esse carro, como disse o Luiz Fernando Lima, no Grande Prêmio de San Marino, daqui a 2 semanas. Veja aí o tempo do Christian. Quando ele vai para completar a sua volta, está fazendo uma volta alta. O Christian, que ontem ficou em 22º com 1:25.315. E se dizia depois chateado, achou que poderia andar mais, porque em janeiro o Christian andou nessa pista, fez testes nessa pista e chegou a rodar em 1:24. Então o 1:25 de ontem deixou o Christian frustrado. Ivan Capelli continua na pista. O Christian completou a volta dele em 1:58. E ele acha que essa pista, o Christian, é uma pista de pouca aderência. O carro fica difícil de segurar. E aí os acertos têm que ser feitos com muito mais detalhe. Como ele fez 1:24 nos treinos de janeiro, ficou meio chateado. Ivan Capelli completa com 1:53. O tempo de Capelli, que já abriu outra volta. Embaixo dessa nuvem de água. Você só consegue ver o tempo do Capelli. Agora dá pra ver um pedacinho de pista e tá chegando gente. Olha o Capelli. A Ferrari, que ganhou mais confiabilidade, melhorou um pouco o ambiente na equipe. Afinal de contas, depois de 2 corridas sem conseguir completá-las, na África do Sul e no México, a Ferrari fez um 4º e um 5º lugar no Brasil, com o Alesi e o Capelli. Trabalhou em Imola, trabalhou bastante. Já não usa, como usou no Brasil, o motor de 1991. Trabalha com o motor feito para esse carro, com o motor de 92, que teve resolvido o seu problema de lubrificação. Era um motor que não tinha uma lubrificação ideal. Acabava estourando, superaquecendo, e agora ele já está com esse motor mais confiável e a equipe Ferrari passa a viver uma expectativa um pouco melhor, uma esperança de conseguir realizar mais no campeonato. Aí a velocidade do Ivan Capelli, a parcial dele muito alta em relação ao Nigel Mansell. Claro, o Nigel Mansell tem essa parcial de ontem com pista seca. Enquanto hoje o pessoal está se virando para segurar o carro na chuva. Ivan Capelli, o 5º colocado no grid. Entra no retão, vai completar a sua volta. 1:52.848. Melhorou o Capelli. Chuva em Barcelona. Aí o box da equipe McLaren. O Berger voltou para a pista e o Ayrton Senna está aí no carro, vendo acertos, enquanto o companheiro dele, você vê, está na chuva. Gerhard Berger, o 7º colocado no grid. Amanhã teremos 65 voltas no Grande Prêmio da Espanha. A corrida é completada em 65 voltas ou em 2 horas, que é o limite de tempo. Resta saber se com essa chuva, se a chuva se mantiver, os pilotos vão conseguir completar as 65 voltas abaixo de 2 horas. Você viu a câmera do carro do Gerhard Berger, como ela não consegue emitir boas imagens. Já tem a chuva, tem toda a dificuldade para que ela consiga transmitir boas imagens. O Gugelmin passou ali à frente e o Berger veio atrás dele. Ontem, o Berger reclamou que o Gugelmin deu uma atrapalhada nele. Ele pegou tráfego, principalmente o Gugelmin, disse o Gerhard Berger. E hoje ele está aí, atrás de novo do brasileiro Maurício Gugelmin da Jota. O Gugelmin, por enquanto, está na 8ª fila, com 17º tempo. Vai ficar aí mesmo, porque hoje ninguém avança nada, ninguém
sobe posições no grid, e o Gugelmin explicou ontem que o carro da Jordan, que ele está correndo aqui na Espanha, já é o 4º chassi neste ano, ou seja, é um carro praticamente novo, que ele considera já mais adiantado, mais evoluído que os carros das 3 corridas iniciais, mas que tem ainda muito que melhorar, e ele confia em alguns progressos para chegar mais perto dos primeiros colocados nos próximos grandes prêmios. Christian Fittipaldi deu a melhor volta dele no dia de hoje, 1:55.515. 1:55.515 e a melhor volta do Christian na chuva. Enquanto saiu de traseira, agora na dianteira, o carro do Gerhard Berger. Nesse circuito, veja aí a câmera de dentro do carro do Berger. Cheio de água na lente. Essa imagem toda nebulosa que você viu. Imagina como é que está a viseira do piloto, que ele tem que passar a mão na viseira para tirar toda essa água. Ricardo Patrese na pista. Patrese o 4º colocado no grid. O tempo do Patrese ontem 1:21.534. Se sentiu extremamente frustrado o Patrese ontem por ter ficado com o 4º tempo apenas. Além de ficar atrás do Mansell, como ele tem ficado em todas as 3 corridas este ano, ficou atrás do Michael Schumacher e do Ayrton Senna. Todos na casa de 1:21. Ontem, com a pista seca, apenas o Mansell virou na casa de 1:20 e virou com 1:20 baixo, 1:20.190. Na casa de 1:21, os 3 próximos do grid. O Michael Schumacher, com 1 segundo atrás do Mansell, 1:21.195. Aí 14 milésimos atrás, o Ayrton Senna, 1:21.209. E aí já sobe quase 3 centésimos para você chegar no Ricardo Patrese com 1:21.534. O Ivan Capelli, que aparece em quinto, já está na casa de 22, 1:22.413. E continua balançando a McLaren do Gerhard Berger. Kleber, o circuito de Barcelona, Reginaldo, é um circuito de curvas de média, de alta, um circuito que exige técnica do piloto. Na chuva a coisa pode complicar ainda mais. Veja aí a ultrapassagem do Berger no Gugelmin. Vamos só acompanhar na televisão mostrando essa ultrapassagem na chuva, porque ontem teve a reclamação do Berger, uma reclamação discreta, de que o tráfego atrapalhou, principalmente o Gugelmin. Reginaldo Leme. Pois é, você viu como principalmente a frente do carro do Berger, a McLaren do Berger, como está difícil controlar, porque ele está tentando andar um pouco mais rápido, virou aí 1:51, que foi a melhor volta dele em chuva, e realmente a pista é muito lisa, parece que a chuva realmente não melhora em condições nenhuma, a chuva é exatamente a mesma do início do treino, a pista vai ficando cada vez mais lisa, não adianta nem mesmo os pilotos procurarem andar fora do traçado. Você vê que ele só faz a tangência da curva porque realmente é preciso, é uma forma de diminuir a distância que o piloto tem que percorrer e é uma forma de fazer um tempo melhor. Mas ainda assim, mesmo fazendo a tangência, ele procura sair logo do traçado para ver se pega um lugar onde não tenha normalmente aquele emborrachamento de pneu deixado pelo treino de ontem e onde eventualmente também não tenha óleo que o carro possa ter deixado, porque mesmo um óleo do treino de ontem que possa não ter atrapalhado em pista seca, agora com a chuva torna a pista cada vez mais escorregadia. Então realmente é muito difícil controlar o carro. O Berger está na pista e o Ayrton Senna também vai, então a McLaren fica com os 2 carros na pista. O Maurício Gugelmin parou, foi para o box. 1:52.392, o melhor tempo do Gugelmin na chuva. 1:52.392. 1:55.515, o melhor tempo do Christian na chuva. E o Ayrton Senna já fez 1:46.920, que é o segundo melhor tempo com a pista molhada. O melhor é o do Nigel Mansell. Nigel Mansell tem na chuva 1:46.737. Você vê que aí a diferença é menor. Ela cai para 2 centésimos. Uma diferença que tem sido de 2 segundos e meio nessas 3 primeiras provas do campeonato. Kleber, em todo caso, vale lembrar que o Mansell está no box. Quer dizer, ele fez aquela volta e parou.
No momento, ele tinha 2 segundos de vantagem em relação ao Senna. O Senna continuou na pista e o Mansell está no boxe. Às 4 da tarde tem Campeonato Brasileiro de Futebol na Globo. Você vai acompanhar em São Paulo, Paraná e Porto Alegre, Santos e Atlético Paranaense. Veja aí o Jean Alesi. Jean Alesi, como de manhã, perdeu o caminho. Já está aí do lado contrário do mundo, o Jean Alesi. E o Ayrton Senna na pista. Completando então para você, às 4 da tarde, Santos e Atlético Paranaense para São Paulo, Paraná e Porto Alegre. Para o resto do Brasil e para a cidade de Santos, Internacional e Botafogo. Campeonato Brasileiro chegando aí na sua fase decisiva às 4 da tarde na Globo. O Ayrton completando uma volta. E já abrindo outra. Cronometragem rolando. Ele sai do retão, pega a curva Elf. Agora para a esquerda. O Ayrton vai até atingir a curva C, que é essa curva à direita. Vamos acompanhar essa volta de Ayrton Senna. Esses 4.747 metros do circuito. À direita ele faz a curva Repsol. E deixando o trilho ali atrás do carro. Muita água saindo. Veja como o cronômetro parece que anda muito mais rápido do que o carro. Já 48, 49, 50 segundos o Ayrton Senna. Ayrton faz a curva à esquerda. A curva Wurz, onde muita gente saiu ontem. Agora para a direita. Na Campsa. Você vai andando pelo circuito de Montmeló, circuito da Catalunha, aqui em Barcelona, na Espanha, com Ayrton Senna. Para a esquerda, curva La Caixa. A última curva antes do retão é a curva Sabadell. E aí ele atinge a reta dos boxes para completar uma volta. O tempo de Ayrton Senna, 1:51.982, acima do melhor tempo dele hoje na chuva. E o Alesi já está de volta, no caminho certo. Oitavo colocado no grid, Jean Alesi. E o mais rápido hoje de manhã, no treino livre. Mas já ficou com a terceira marca embaixo de chuva, depois das voltas desta tarde, do Mansell e do Ayrton Senna. Passando para você o grid que vai ser mantido para o Grande Prêmio da Espanha amanhã. Na primeira fila, o pole Nigel Mansell, a quarta pole do Mansell na temporada. Ao lado dele, Michael Schumacher, o piloto da Benetton, que não foi para a pista ainda. Olha como está arriscando o Alesi e balançando. Na segunda fila, Senna e Patrese. Na terceira, Capelli e Brandão. Na quarta, Berger e Alesi. O Maurício Gugelmin é o 17º do grid e o Christian Fittipaldi o 22º. A volta é de Jean Alesi, o italiano da equipe italiana Ferrari, o piloto francês. Chegando atrás da Ligier, balançou na frente dele. Aí você tira o pé para ver o que vai acontecer com o colega que está à frente. Ele vem perto e aí sai do trilho para fazer a ultrapassagem. Que é sempre um momento muito mais perigoso na chuva, esse da ultrapassagem. O Ayrton Senna continua andando 8 voltas nesta 1:48.240. Já tem volta melhor.
melhor o Ayrton, a volta de 1:46.920. E aí o Alesi completou 1:52.673. Conseguiu ser mais rápido de manhã o Alesi. Ayrton Senna. Andou, conseguiu a melhor volta dele na chuva, o segundo melhor tempo, foi pro box. Mais detalhes no carro e agora está de volta. Vai para completar a volta. Veja como ele passa numa parcial super alta em relação a Mansell. Na metade do circuito praticamente. Na tomada de tempo. Vamos acompanhar essa volta do Ayrton Senna. Nesse segundo treino oficial para o Grande Prêmio da Espanha. Vai para o retão. Faz uma volta boa, Ayrton. 1:47.293. É o segundo melhor tempo dele. E a expectativa aí do Nigel Mansell, que definitivamente tirou o sábado de folga. Já tirou o capacete, botou a blusa, se protege do frio. E pela pinta que dá, não deve mais tentar nada com a Williams nesse treino. Ficou satisfeito com o melhor tempo marcado. Nós já estamos com 47 minutos de treino. E o Mansell realmente não vai. 1:27.90 o tempo da pole, 1:46.737 o tempo de hoje. Schumacher nem se arriscou. Schumacher rodou ontem, o Schumacher rodou hoje 2 vezes e não vai para a pista. No acidente de ontem, ele literalmente arrebentou o bico da Benetton. O bico novo do carro ficou arrebentado. E hoje, de novo, ele estourou o carro. Estão fora do Grande Prêmio da Espanha o Kyo Katayama, da Venturi, Eric Van der Poel, da Brabham, Stefano Modena, o companheiro do Gugelmin na Jordan, e o Damon Hill, da Brabham. O Damon Hill, que aparece substituindo a Giovanna Matti. Olha aí o Senna, como tem dificuldade para conduzir o carro, como você precisa mexer muito mais o braço, como o desgaste do piloto é muito maior. Na chuva você pôde ver nessa imagem de dentro da McLaren. O Damon Hill, eu dizia, está substituindo a Giovanna Amati na Brabham. Depois de 3 corridas sem conseguir classificação, a Giovanna Amati acabou sendo dispensada. Olha o tempo do Senna, vai fazer bom tempo, hein? 1:46.922. É a segunda marca do Senna. A melhor marca dele, 1:46.920. E essa, 1:46.922. 2 milésimos apenas. O Senna foi menos rápido. Alesi continua insistindo. Vai para completar a volta. Mas aí já vai chegar na casa dos 50, não, 48.861, ele passa o Jean Alesi. 48.861 não é melhor nem que o tempo dele de manhã, mas olha como ele veio. Veio do jeito que deu, saindo, segurando, voltando, indo para a grama e trazendo a Ferrari de novo para dentro. Só para completar então a informação, Giovanna Amati começou a temporada na Brabham, o pessoal da Brabham dizia que era uma novidade, a Brabham ficou no noticiário, mas que os resultados não foram os esperados. Então Damon Hill, que é filho do bicampeão mundial Graham Hill e que é piloto de testes da equipe Williams, passa a ser piloto da Brabham número 8. Na estreia do Damon Hill, o mesmo resultado que a Giovanna Amati conseguiu nas 3 primeiras provas, a 30ª colocação. O Alesi continua. Você reviu a saída do Alesi. E aí curtiu ao vivo a balançada dele. Depois do treino você tem o Paradão da Xuxa. Daqui a pouquinho. Paradão da Xuxa logo depois do treino oficial do Grande Prêmio da Espanha.
que está servindo apenas para que os pilotos acertem os carros para essa possibilidade forte de corrida com chuva. Amanhã, a partir das 9 da manhã. Corrida que você vai acompanhar ao vivo na Globo. O Grande Prêmio da Espanha. A 4ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Jean Alesi continua tentando melhorar o rendimento dele, que faz 1:47.562. Bom tempo de Jean Alesi. 1:47.562. Melhorou em relação a hoje de manhã, o Alesi. E faz o terceiro tempo, continua sendo o terceiro tempo embaixo d'água. Mansell o mais rápido na chuva, Senna o segundo e Alesi o terceiro. É importante você ter isso na cabeça, pela possibilidade forte de você ter uma corrida amanhã com chuva. O Ayrton Senna está chegando no box nesse instante, está parando. O Berger continua. A corrida com chuva, você ficando por dentro dos pilotos que estão se dando melhor. Que são o Mansell, o Senna e o Alesi. E tá aí o Berger. Que continua dando as suas voltas. Nos treinos de hoje, para a gente ter uma ideia então dos tempos enquanto o Berger vai completando, o Mansell 1:46.737, o melhor tempo do Mansell. O Ayrton Senna 1:46.920. O Patrese não marcou tempo com chuva, saiu, ameaçou andar, mas voltou para o box e acabou não marcando nada. Ivan Capelli 1:52.319. O Berger 1:48.094. E o Alesi 1:47.312. Nenhum dos dois carros da equipe Benetton foram para a pista. Então você não tem nem o Schumacher e nem o Brundle com o referencial dos dois na chuva. E também o Patrese não. Por esses tempos, 1:46.7 o Mansell, 1:46.9 o Senna, 1:48 o Berger, 1:47 o Alesi. Mansell, Senna, Alesi e Berger são os mais rápidos na chuva. Dá até pra gente esperar alguma coisa diferente do que se tem visto nessas 3 etapas do campeonato? Reginaldo Leme. Sem dúvida, Kleber, dá para se esperar uma corrida diferente, dá para se esperar um pouco mais de briga, porque eles estão agindo corretamente, especialmente os dois pilotos da McLaren, o Berger e o Senna, e também o Alesi, que se mantém na pista, porque tudo indica, embora a previsão meteorológica que o Kleber Machado também informou, fale de uma possível melhora para amanhã, uma possível melhora a partir do final da tarde de hoje e uma melhora nas condições para amanhã, tudo indica, pelo menos visualmente, que é muito difícil uma mudança de tempo. Então eles têm que realmente preparar o carro para a chuva, onde a regulagem é totalmente diferente. Você pode perceber, quando você vê o carro de frente, que até a cambagem das rodas, as rodas parecem um pouco mais abertas, porque a regulagem do carro é totalmente diferente. E uma pista muito difícil como essa. Então o Senna dando várias voltas, o Berger dando várias voltas, o Alesi, que tem um estilo de pilotagem que não favorece na chuva, porque é uma pilotagem mais bruta, mais agressiva, você vê como é mais difícil ele segurar o carro. O Senna, que tem uma pilotagem mais suave, é mais fácil ele evitar um erro. Então, principalmente, o Alesi, esses pilotos têm que treinar muito. Eu estranho a ausência do Benetton, porque o Schumacher não está treinando. O Schumacher, que também tem um estilo igual ao do Alesi, ele deveria estar treinando para se preparar para uma corrida com chuva. É claro que pode ter problema, Benetton. Schumacher destruiu um carro na sexta-feira, bateu de novo hoje. Então a Benetton pode não ter carro para os pilotos estarem se preparando aí para a eventualidade de uma corrida com chuva. Esse é o prejuízo maior, então, da Benetton, não ter conseguido preparar o seu carro para a chuva. O Ricardo Patrese, nesse instante, sai do box. O Berger vai tentando e o Senna parece que também termina a participação dele no treino de hoje. Luiz Fernando Lima. Ayrton Senna já está nos boxes, o carro dele já foi pesado, peso mínimo de um carro de Fórmula 1, 505 quilos. Ele não volta
mais para a pista, mas ele está satisfeito também com a evolução do carro, que embora não seja ideal, como o Kleber já lembrou no início dessa transmissão, mas o carro, segundo o Senna, já teve uma evolução no motor, e isso se comprova também pelas velocidades máximas que o carro atinge na pista, que já se aproximaram um pouco mais das Williams, comparando-se com as velocidades máximas atingidas nos 3 primeiros grandes prêmios da temporada, e também houve uma evolução no combustível. Quer dizer, além de todos esses fatores que lembrou o Reginaldo, há essas ponderáveis que podem amanhã influir no grande prêmio. Chuva, um pouco de evolução da McLaren, a fato da Benetton estar com carros quebrados, não estar de repente em condições ideais de disputar a corrida. É chuva, Mansell ousa muito. Acho que vamos ter muita emoção, Kleber. Amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha ao vivo na Globo o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A 4ª etapa do campeonato de 1992. O Alesi andando bastante. Continua Jean Alesi passando, marcando tempo. Já deu 10 voltas o Jean Alesi. Maurício Gugelmin, na chuva, fez o seu melhor tempo com 1:50.598. E o Fittipaldi, o Christian, 1:54.122. Esses os melhores tempos dos brasileiros na chuva. O Maurício, que é o 17º, e o Christian, 22º no grid. Gerhard Berger continua na pista. Nós temos 57 minutos de treino. 3 minutos para o final do treino oficial do Grande Prêmio da Espanha. Reginaldo Leme. Pois é, tudo indica aí uma corrida muito mais disputada realmente, Kleber, porque você vê o Mansell na pole, com a chuva, sem ninguém pela frente, a tendência é ele disparar. Agora, a briga que pode haver entre Schumacher, Senna e Patrese é que deve trazer as grandes emoções da corrida. O Schumacher e o Senna, aquela rivalidade iniciada já no Grande Prêmio do Brasil, os dois pilotos muito fortes, agressivos. Eu volto a repetir, vai fazer falta para o Schumacher, se o tempo permanecer assim, ruim, vai fazer falta para o Schumacher um treino hoje, para preparar o carro para a chuva, se bem que ele ainda tem a meia hora do warm-up de amanhã. E o Senna, com todas as possibilidades de, largando na segunda fila, ele ir para frente, quer dizer, pelo menos lutar por uma segunda posição, e à espera de um erro do Mansell, que pode acontecer numa pista dessa, qualquer erro pode acontecer a qualquer momento. Agora, o Patrese na segunda fila, o Patrese com o quarto tempo, é um outro complicador importante, porque ninguém pode se iludir. O Patrese só está nessa posição porque ele teve problemas no treino de ontem. Agora, na corrida é outra história. Ele tem carro para andar ali na frente com o Mansell. Quer dizer, ele largando na quarta posição, é mais um para entrar nessa briga desde a largada com o Senna e o Schumacher, não tenho dúvida. Para a gente não dizer que não há nenhuma referência do que o Schumacher fez embaixo de chuva, a gente pode dar o tempo dele no treino livre desta manhã. 1:52.798. 52.798 não é um tempo muito bom para chuva, já que nós temos 46 o Mansell, 46 o Senna, 48 o Berger, 47 o Alesi, 49 o De Cesaris. Então ele vai aparecer ali para a sexta posição, o Michael Schumacher com a Benetton, a partir do 1:52.798 que ele marcou hoje de manhã no treino livre. O treino está terminando, nós estamos nos minutos finais do treino, 58 minutos e meio, falta portanto 1 minuto e meio. Lá no box nós temos informações, acompanhando toda a movimentação, Roberto Cabrini. Ayrton Senna fez agora há pouco ajustes à suspensão da sua McLaren. Eu conversei agora há pouco com o Joe Ramírez, que é o mecânico-chefe da McLaren, e Joe me disse que com a chuva, Senna tem até chance de pensar em vitória. Embora, é claro, todo o favoritismo ainda seja da Williams. Resta saber se Senna concorda com esse ponto de vista. O francês Jean Alesi da Ferrari continua trabalhando, continua andando na chuva. Daqui a pouquinho nós teremos o encerramento do treino. O diretor de prova já está se preparando. Olha o Ayrton. Olha o Ayrton Senna, que resolveu dar mais uma voltinha. Ayrton Senna voltou, enquanto o Berger fez o melhor tempo dele, 1:47.695, e o Alesi
Alesi fez o melhor tempo do dia, 1:46.314. Valeu a insistência de Jean Alesi, valeu o trabalho da Ferrari. O Jean Alesi marca 1:46.314, melhora o tempo. Na 12ª volta, o Alesi passa a ser o mais rápido na chuva. Ele que já o foi de manhã, o mais rápido, agora no treino, ele foi o mais rápido com 1:46.314. E o Senna voltou, virando 1:48.048. Aí está Jean Alesi, quando termina o treino. Nesse instante, o diretor de prova já está a bandeira quadriculada para os pilotos. Está encerrado o treino oficial do Grande Prêmio da Espanha. Está definido o grid. A volta do Senna está valendo, ele passou antes da bandeira terminar o treino e, portanto, o Ayrton Senna vai marcar o tempo dele, vai valer. Jean Alesi também está aí completando a sua última volta. Agora os motores estão parando. Quem passou, passou. O Jean Alesi, que conseguiu fazer o melhor tempo do dia na chuva, 1:46.314. E passa agora com 1:45.903. Passa da casa de 46, é o primeiro a andar na casa de 45 com chuva, Jean Alesi. E o Ayrton Senna vai para completar a volta dele, a última volta dele. Vamos acompanhar o Ayrton balançando bastante, perdeu o equilíbrio da McLaren e com isso acaba perdendo a chance de melhorar o seu tempo. Mas vamos ver o que ele ainda consegue. Dá para você reparar como ele mexe o braço, como ele mexe muito mais o volante, a dificuldade que tem para controlar o carro. Olha agora, vai entrando na reta do box e vai completar. Vai fazer uma boa volta o Ayrton Senna. Tá certo que a televisão tirou a cronometragem. O Senna passa com 1:46.581. Faz a melhor volta dele. Melhor volta do Senna foi essa última. Portanto, voltou com o carro mais ajustado, o Ayrton Senna. Melhorou, inclusive, em relação ao tempo do Nigel Mansell. Fica o Jean Alesi como o piloto mais rápido na chuva. 1:45.903. 1:45.903. Jean Alesi, que aí está, o piloto mais rápido na chuva. O segundo mais rápido, Ayrton Senna, com 1:46.581. 1:46.581, Ayrton Senna. Na terceira posição, na chuva, com 1:46.737, Nigel Mansell. Isso dá para você uma perspectiva de uma grande corrida amanhã. Se amanhecer chovendo em Barcelona, aqui na Espanha, se começar a tarde com chuva e a largada, a corrida, for disputada embaixo d'água, o domínio da Williams passa a ser menor e as chances dos outros pilotos passam a ser grandes. Você tem o Jean Alesi, um piloto rápido, que comprova isso aí na chuva. Tem o Ayrton Senna fazendo o segundo melhor tempo nesta sexta-feira. O Alesi está satisfeito da vida, cumprimentando o público, e a Ferrari sorri. Volta a sorrir a Ferrari. Com o melhor tempo do Alesi, e o Ayrton Senna e a McLaren dão também boas perspectivas para a corrida de amanhã, com essa segunda marca que o Ayrton Senna fez na chuva. O Ayrton vai agora para o box, o treino terminou. E a gente confirma então o grid para você. Na primeira posição, na pole, Nigel Mansell. A segunda, Michael Schumacher, que não andou hoje. Está indo para o box o Ayrton Senna. Mansell e Schumacher na primeira fila. Na segunda fila, em terceiro, o Ayrton Senna. Em quarto, o Ricardo Patrese. Na quinta posição, o Ivan Capelli. Na sexta, Martin Brundle. A sétima colocação é do Berger. A oitava é do Jean Alesi. O Maurício Gugelmin larga em 17º. O Christian Fittipaldi larga em 22º. Chegando aí o Ayrton Senna. É o último a parar. E o trabalho de hoje acabou premiando realmente quem ficou mais tempo na chuva, quem procurou acertar mais o carro. Aí você tem a confirmação do grid com os tempos de ontem. Hoje o treino foi para ajeitar o carro. E aí foi Alesi o mais rápido e Ayrton Senna o segundo, ficando o Mansell na terceira colocação com os tempos de chuva. A análise final, Reginaldo Leme. O que se viu foi realmente um treino em que ninguém poderia lutar por melhora nenhuma, e alguns pilotos, especialmente os dois da McLaren,
preparando, acertando um carro para a eventualidade de uma corrida com chuva. O Mansell, eu repito, largando na pole, sem ninguém na frente, ele tem possibilidades de disparar na frente, deixando a briga para Senna, Schumacher e Patrese. Agora, com chuva, tudo é possível, um erro é muito mais fácil, e aí está a chance de Senna poder lutar pela sua primeira vitória no ano. O box da Williams, a pole position amanhã é de Nigel Mansell. Aí você tem a volta mais rápida que o Mansell conseguiu ontem, com pista seca, 1:20.190, com 213 km por hora de média. Mansell, Schumacher, Senna, Patrese, Capelli e Brandão, os 6 primeiros na largada de amanhã. Gugelminho, 17º, Christian, 22º. Isso aí, com pista seca, foi o tempo de ontem, a volta de ontem do Nigel Mansell. Hoje, Alesi o mais rápido na chuva, Senna o segundo, Mansell o terceiro. Amanhã, 9 da manhã, ao vivo para você na Globo, o Grande Prêmio da Espanha. A 4ª etapa do Campeonato Mundial, você não deve perder. Hoje, às 4 da tarde, tem mais esporte, o Campeonato Brasileiro em fase de decisão, todo mundo brigando pelas vagas. Santos e Atlético Paranaense jogam para São Paulo, Paraná e Porto Alegre. Você acompanha ao vivo na Globo. E para o resto do Brasil e para a cidade de Santos, nós temos o jogo Internacional e Botafogo. Às 4 da tarde, o futebol. 1:30 tem o Esporte Espetacular. E a tarde esportiva fica aí para você curtir na Globo. Agora, você vai acompanhar o Paradão da Xuxa. Globo e você. Toda hora, tudo a ver.